Oiê, tudo certo contigo? Então, hoje a gente vai falar sobre equilíbrio iônico. Todo equilíbrio químico que envolve a participação de íons é denominado equilíbrio iônico, seja a ionização de um composto covalente, como os ácidos, ou a dissociação de uma base em meio aquoso. Quando a gente estiver falando de espécies que produzem íons em meio aquoso, nós estamos falando sobre equilíbrio iônico. Mas antes da gente falar propriamente desse cara, vamos fazer duas revisões bem rapidinhas. A primeira delas é a fórmula do equilíbrio químico, que eu falei lá na aula de equilíbrio químico, que é muito importante vocês saberem como funciona a montagem dessa fórmula, né? Que a constante do equilíbrio químico é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, cada qual no seu coeficiente, tá? Essa fórmula aqui, lembrando que a gente sempre fala de constante, a gente fala a uma determinada temperatura, então a questão vai ter que trazer para vocês a que temperatura esta reação está em equilíbrio. E outra coisa importante é o grau de ionização. Aqui eu trouxe como exemplo dos ácidos, mas para a base é a mesma coisa, tá? É o número de íons H+, no caso das bases OH- em solução, dividido pelo número de substâncias que foram adicionadas. Então, o número de moléculas, por exemplo, no caso de ácidos que estão dissolvidas ali no meio. A proporção do ácido que sofreu ionização vai nos dizer o quão forte é aquele ácido. Aqui a gente tem como exemplo o perclorato, né? O ácido perclórico, que é um ácido forte, o grau de ionização dele é 1. E do outro lado nós temos o ácido cianídrico, que é um exemplo de ácido fraco, que então ele ioniza muito pouco, né? Ele tá pouquíssimo, ele tende muito pouco para o lado direito da reação, ele se mantém muito realmente como reagente. Ele é um ácido fraco. Dada essa breve revisão desses dois pontos que são importantes para a aula de hoje, a gente pode começar sim a falar sobre equilíbrio iônico. Como eu havia mencionado com vocês, o equilíbrio iônico ele é um caso particular de equilíbrio químico e estuda o comportamento dos íons em solução. Uma solução ela é classificada como eletrólito forte pela grande quantidade de espécies iônicas ou fraco quando o número de íons é reduzido. O equilíbrio, então, ele vai ser medido, né, pela constante de equilíbrio sempre a uma temperatura constante. Se a temperatura altera, a constante também vai alterar e tem que ser recalculada. Aqui dois exemplos para mostrar para vocês dos ácidos que a gente já tinha mencionado antes. Lembra que o ácido perclórico, ele é um ácido que tem grau de ionização alto, né? Próximo a 1 ou igual a 1. Então a constante, o valor da constante dele é de 10 na 10. É altíssima. Enquanto do ácido cianídrico, que é um ácido fraco, a gente sabe que o grau de ionização dele é baixo. A constante é de 4,9 vezes 10 dá menos 10. Então, a constante ela sempre está relacionada ao grau de ionização, né? Porque ela nada mais é do que os íons dividido, neste caso, pelas moléculas. Então, quanto maior o Kc, mais forte é esse ácido. Aqui, então, como seria um exemplo genérico, né? Tanto para os ácidos quanto para as bases. Lembrando que os ácidos fortes têm um maior valor de Ka, muito grande, tá? A gente pode chamar de Ka, né, a constante do ácido, ou também de Ki, a constante de ionização de ácido. E para as bases a gente pode chamar de Kb ou Kd, a constante de dissociação, porque as bases já são compostos iônicos, então elas em meio aquoso elas só dissociam, por isso do D. As bases fortes também, como os ácidos, têm valores altos de constante. Essas são as fórmulas, né? Que eu diria que são as fórmulas gerais. Aqui a gente está vendo, no caso do ácido, o hidrônio, que ele substitui o H+. Eu posso usar tanto a concentração de H+, quanto a concentração de hidrônio. Ambos estão corretos, beleza? O que é importante lembrar aqui é que talvez vocês não precisem lembrar dessas duas fórmulas em separado. Basta lembrar que nas constantes, quando eu tratar de constante de equilíbrio, eu sempre vou dividir a concentração dos meus produtos pela dos reagentes. E por que, no caso do ácido, a água não aparece como um divisor? Porque ela é um líquido puro, né? Eu já havia mencionado na aula de equilíbrio químico que líquidos puros e sólidos não participam da constante de equilíbrio. Agora a gente vai falar de um assunto extremamente importante, que é a autoionização da água. Sim, a água por si só
tem uma partezinha de equilíbrio químico reservado para ela, que é o equilíbrio iônico da água. A água, ela sofre uma autoionização e ela foi proposta pelo físico Friedrich ao observar que a água pura conduzia eletricidade. Ainda que em uma escala muito, muito pequena, mas a água pura conseguia conduzir eletricidade. E isso se deve pela sua autoionização. A autoionização da água, então, gera como íons o H+, e o OH-. E ela tem uma constante com um nomezinho específico, que é o Kw, né? O W de water, vapor, enfim. E isso faz com que o Kw seja a multiplicação das concentrações de H+ pela concentração de OH-. A água não divide porque ela sozinha é um líquido puro. Então essa aqui é a constante de autoionização da água. Ela também pode aparecer de duas formas, né? Como no caso dos ácidos. Ela pode aparecer como H+, ou ela pode aparecer como H3O+, que é o hidrônio. Essa constante aqui, em uma determinada temperatura de 25 graus Celsius, ela tem um valor fixo de 1 vezes 10 na menos 14. Será que vocês começaram a pegar para onde a gente está se direcionando nesta aula com uma constante Kw igual a 1 vezes 10 na menos 14? Vamos continuar a conversa. Kw, então, é a multiplicação da concentração de H+ pela multiplicação da concentração de OH-. Quando a concentração de H+ é muito elevada, a gente fala que aquele meio está começando a ter um comportamento ácido. Quando elas são iguais, nós estamos no meio neutro. E quando a concentração de OH- é maior, nós estamos no meio básico. E aí? Conseguiu entender para onde a gente está chegando com essa constante da água? Isso mesmo, para o pH. O Kw que sai da autoionização da água, ele é utilizado como cálculo do pH, que é muito visto no nosso dia a dia e no Enem, a URGS, também a prova do vestibular, adora colocar uma questão sobre carinha aqui, que é o pH, o potencial hidrogeniônico ou o POH, o potencial hidroxônico. O que muda de um para o outro? No pH, que é o mais comum, a gente vê o menos log da concentração de H+, e o POH, a gente tem o menos log da concentração de OH-. Eu falo sobre bases, sobre ácidos o primeiro e sobre bases o segundo. A concentração da espécie iônica ela vai ser usada, então, para calcular o potencial. O pH é calculado usando a concentração de H+, como eu havia comentado, e o pH utilizando a concentração do íon hidroxila, o OH-. Aqui só para mostrar para vocês, então, né? Fazendo substituições dentro da fórmula da constante da água, a gente chega sempre nessa equação que para vocês é extremamente importante o conhecimento, que o pH mais o pOH são igual a 14. Então, se eu somar o pH de uma solução e conhecer o pOH, eu sei que os dois, quando somado, devem dar 14. Quando eu estou falando sobre uma solução neutra, então, como eu falei anteriormente, que é quando a concentração dos íons hidroxila é igual ao dos íons hidrônios ou do H+, eu estou falando de uma solução em que tanto o pH quanto o pOH serão igual a 7. Quando eu estou falando de uma solução ácida, o pH será menor que 7 e o pOH será maior que 7. Cuidem para não confundir esses termos. Como eu falei, eles são correlatos. Se para vocês ficar muito difícil ou um pouco confuso guardar a informação de pH e pOH, guardem a de pH, tá? Para soluções ácidas, o pH é sempre menor que 7. Já para soluções básicas, o pH é sempre maior que 7. E por que é maior que 7? Porque a concentração dele sempre vai ser menor que 1 vezes 10 a menos 7. Lembrando que aqui a gente sempre está trabalhando com escala logarítmica para o cálculo de pH, né? Log base 10.
Mas aonde a gente vê muito o pH no nosso dia a dia? Em diversos lugares, tá? Como, por exemplo, as baterias, né? Baterias chumbo ácido dos carros tem a pH próximo a zero. O nosso líquido estomacal, o ácido estomacal, tem pH de 1. O limão, ele é um alimento ácido, ele também tem pH ácido, portanto, né? Próximo de 2, assim como o refrigerante, o tomate, o café, o leite. Quando a gente está falando de água, a gente está falando comumente de um pH neutro, tá? A água com gás, ela tende a um pH um pouquinho mais ácido pela adição de carbônico. O sangue, ele já vai para um pH ácido. O ovo tem um pH de 9. Os comprimidos estomacais que a gente toma para curar aquela azia também tem um pH básico. E muito dos produtos de limpeza, tá? Sendo o principal o limpador de ralo, ou também conhecido como diabo verde, né? Ele é uma mistura que contém soda cáustica, portanto, ele tem um pH extremamente básico. E aqui é aquele aviso, né? Sempre que a gente lida com produtos de limpeza, a gente tem que utilizar luvas e cuidar no manuseio, porque todos eles têm pH básico que pode queimar a nossa pele. Para determinar o pH de uma solução, e esse tipo de questão as provas gostam bastante, a gente utiliza de indicadores de pH. O indicador de pH, ele também pode ser chamado de indicador ácido-base, e ele é um composto químico que é adicionado em pequenas quantidades a uma solução. E ele permite conhecer o seu pH se ele se encontra acima ou abaixo em uma determinada faixa. Que nem, por exemplo, nós temos aqui o indicador universal, que ele tem uma coloração diferente para cada um dos valores de pH. Nós temos a fenolftaleína, que ela é o indicador que em meio ácido fica branca e em meio básico fica rosada. Nós temos o alaranjado de metila, que ele fica com um tom um pouco avermelhado, rosado ali quando está em ácido, e ele fica com uma coloração próxima ao neutro, na verdade, né? Quando eu estou com pH básico. E o azul de timol, eu tenho a coloração amarelada em pH neutro, rosa em pH ácido e azul em pH básico. O indicador, ele tem este nome de universal porque realmente, primeiro, né, ele é o único que muda de cor de acordo com a faixa. Mas a gente também, no nosso dia a dia, pode utilizar de alguns indicadores mais naturais. Como, por exemplo, o repolho. O repolho, ele é um indicador de pH, tá? Se a gente fizer um suco, né, extrair um suco do repolho, ali, aquela água que sai de acordo com o pH, ela vai mudar de cor. E também uma planta que é muito comum aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na Serra, em Gramado e Canela, que são as hortênsias. As hortênsias, ela é uma flor que, pela coloração, a gente consegue descobrir o pH do solo do qual ela está plantada. Então, em sólidos ácidos, ela tem a coloração mais azulada, em sólidos alcalinos, ela tem uma coloração rosada avermelhada. De pH, era isso aí. E esse é um assunto muito importante, tá? Que o Enem gosta bastante, principalmente da questão de indicadores, né? Que ele consegue colocar um texto, contar uma história. Para as outras provas de vestibular, comumente é mais comum elas cobrarem uma parte mais de cálculo, tá? Agora, a gente vai trocar um pouquinho de assunto, mas a gente ainda vai estar falando sobre equilíbrio químico. Então, se tu quiser, esse é o momento da aula que tu pode dar uma pausa, dar uma respirada e voltar logo em breve. A gente agora vai falar sobre equilíbrio de solubilidade, tá? O equilíbrio de solubilidade, ele significa o quê, né? A dissolução de sais, ela também é um equilíbrio químico. E a gente chama isso de equilíbrio de solubilidade. Por quê? Os sais, quando em meio aquoso, né, eles vão se dissociar e vão formar íons. A constante de equilíbrio, ela tem um nome específico e ela se chama KPS, que é a constante do produto de solubilidade. O KPS, então, ele vai ser, na verdade, né, a multiplicação da concentração pelo expoente dos meus produtos. Por que o reagente não aparece? Porque ele estava em estado sólido.
né? Sempre importante lembrar disso, que compostos em estado sólido e líquido não entram no equilíbrio. Então, o KPS vai ser sempre a multiplicação dos produtos, da concentração dos produtos formados. O que o KPS nos indica? Né? Que quanto mais íons em solução, mais o sal se dissociou. Então, maior a solubilidade do sal naquele meio. Ou seja, se a gente olhar para a nossa tabela, o sulfato de bário ele é muito mais solúvel do que o sulfeto de prata. O sulfeto de prata é 6 vezes 10 na menos 51, enquanto que o sulfato de bário é 1,1 vezes 10 na menos 10. Então, em comparação aos sais que eu trouxe na tabela, ele é o sal mais solúvel de todos, dos comparados aqui. Então, a solubilidade vai ser quantos mols de sal, por exemplo, eu consigo dissociar em 1 litro de solução. Eu devo encontrar a relação entre o número de mols de sal e os íons, tá? Então, comumente, eu vou fazer a reação química, né? Caso o exercício não me traga, eu vou fazer a reação química e depois eu vou construir a equação do KPS para, então, calcular. Que nem no caso aqui, nós temos um cálculo, né, da concentração de mol por litro do íon prata e do íon cloreto, porque eu tinha o valor de KPS, mas eu queria calcular a concentração desses íons. Isso também é possível e as questões gostam bastante disso aqui, tá? Eles te dão um KPS a uma determinada temperatura e tu deve, por exemplo, conseguir encontrar a concentração dos íons, porque tudo se relaciona, tá? O KPS nos mostra isso. É a constante, né, dos sais que eu tenho que a concentração dos íons pelos seus respectivos coeficientes multiplicados entre si. Lembrando sempre a uma determinada temperatura. Os sais, então, como a gente viu, eles sofrem um processo de hidrólise quando em meio aquoso, que é normalmente o meio que a gente vai utilizar como solvente. Todo sal em contato com a água, ele vai se dissociar, liberar íons e maior ou menor porcentagem. Quem determina isso é o KPS. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Nós temos o cloreto de sódio, o carbonato de cálcio, o sulfato de cobre e o fosfato de alumínio. São 3 sais que a gente está vendo. Pelas flechas em duplo sentido, que eu estou falando de equilíbrio químico, e todos eles formam espécies aquosas, espécies iônicas em meio aquoso. E por que é importante a gente estudar um pouco a fundo essa hidrólise de sais? Porque os sais, lembra lá da aula de funções inorgânicas? Eles vêm de ácidos e bases. Então, se o meu sal é formado de um ácido forte e de uma base forte, eu vou ter um sal neutro. Por quê? Ambos têm grande grau de ionização, que é o que a gente viu lá revisando no início dessa aula. Quando eu estou falando de um ácido e de uma base forte, ambos têm alto grau de ionização. Então, como eles vão se ionizar em uma quantidade alta, eles vão formar o que a gente chama de sal neutro. Por outro lado, se eu tenho um sal que ele é oriundo de um ácido fraco e de uma base forte, como é o caso do sal usado aqui no exemplo, esse ácido, por ele ser fraco, ele não tem tendência em ficar na sua forma iônica. Ele tem tendência a se combinar com a água e formar o seu respectivo ácido. No momento que esse íon, né, no caso ali o ClO-, por ser oriundo de um ácido fraco, ele se combina com a água para produzir o seu respectivo ácido, ele libera para o meio um OH-. Então, quando o sal é formado de um ácido fraco e de uma base forte, esse sal vai formar um meio básico. O mesmo se repete para quando eu estou falando de um ácido forte e de uma base fraca. Uma base fraca, o que acontece com esse íon que está ali, que neste caso é a prata? Ele tem tendência a formar a sua base respectiva, porque o seu grau de ionização ele é muito baixo. Então, a prata, na forma de íon Ag+, vai reagir com uma molécula de água para formar o hidróxido de prata e vai liberar um H+ para o meio, formando assim
um meio com caráter ácido. E por fim, nós também temos os sais que são formados por uma base fraca e um ácido fraco. E aqui ficou um pouquinho mais complicado da gente determinar o pH que esse meio vai ter. Para determinar o pH que esse meio vai ter, a gente vai ter que olhar lá para as constantes dos ácidos e das bases envolvidas aqui. Então, se a constante do ácido for um pouquinho maior que a da base, mesmo sendo ambos fracos, ele é um sal ácido. Se os dois forem iguais, ele é neutro. E se a constante da base, por menor que seja, mas for um pouquinho maior do que a do ácido, vai ser um sal básico. Aqui eu tenho que olhar a constante para saber, não tem receita de bolo. Nos demais tem. Um ácido fraco, um ácido forte, desculpa, com uma base forte, eu tenho sal neutro. Uma base forte com ácido fraco, eu tenho sal básico. Um ácido forte com uma base fraca, eu tenho sal ácido. E um ácido fraco com uma base fraca, eu dependo do Ka e do Kb para conseguir determinar o pH deste meio. Essa aula foi cumprida? Foi, mas ela é uma aula extremamente importante. Caso tu tenha alguma dúvida, volta no vídeo para olhar de novo. Se essa dúvida persistir, deixa aqui nos comentários. Se tu quer que eu resolva algum exercício dessa área que tu tenha dúvida, também comenta aqui ou pode entrar comigo pelos canais de comunicação. Muito obrigada pela tua atenção. Espero que essa jornada esteja sendo muito enriquecedora para ti no mundo da química. E qualquer dúvida, sempre pode deixar aqui nos comentários. Tchau!